Bom, já que hoje é quinta-feira, chegou a hora aí de saber as estreias nos cinemas. E, pelo visto, hoje tem um bombardeio de estreias. O nosso especialista no assunto, Jarleu Barbosa, está aqui do lado para deixar a gente por dentro de todas essas novidades. Boa tarde, Jarleu. Boa tarde, tudo bom, Michele? Tudo jóia. Muita estreia, pelo que eu vi. Muita estreia. 8 filmes estreando hoje aqui na capital. A gente tem que pensar o cinema, a programação de cinema, como um armário, assim, que tem várias caixinhas. À medida que essas caixas estão cheias, você não consegue botar mais coisa. Se está estreando 8 filmes, estão estreando 8 filmes agora, é porque algumas dessas caixinhas foram esvaziadas. Ou seja, alguns dos filmes que estavam em cartaz saíram e agora tem muito espaço na grade para ser preenchido. Provavelmente eram blockbusters que estavam ocupando a grade inteira e agora foram saindo. E ainda alguns filminhos aí das férias, né? Exatamente, esses grandes lançamentos. À medida que eles vão saindo, vai abrindo espaço e agora a gente tem uma semana com 8 estreias no cinema. Vamos começar falando da primeira delas, que é uma animação, um desenho animado, né, em computação gráfica, chamado Voando Alto, que conta a história. Sempre quando a gente fala desses filmes aqui, a gente frisa, parece que é filme para criança, mas sempre traz um tipo de mensagem assim que na verdade é muito profunda. Nesse ele conta a história do pequeno Manou, que vive com uma família de gaivotas. Ele foi criado por pais gaivotas, só que ele é uma andorinha, na verdade. Ele está ali enganado. E quando as gaivotas começam a fazer os seus treinamentos para voar, para cruzar o oceano, ele não consegue voar tanto como eles voam e começa a se sentir deslocado, que ele não faz parte desse meio, que ele não é dali, e foge de casa. E foge de casa porque ele se sente fraco, ele se sente diferente. Mas é claro que nesse ato de fugir, ele vai acabar tendo coragem, aprendendo uma série de coisas para salvar, inclusive, essa família que vai estar correndo em perigo. Então, é a história de uma andorinha que queria ser uma gaivota, mas no decorrer do filme vai descobrindo que a grande qualidade dele, na verdade, é de ser uma andorinha. Né? Esses filmes são lindos, quem em algum momento da vida já se sentiu fora do seu lugar, que não está um pouco... O peixe fora d'água, vai entender o drama dessa andorinha, o pequeno Manou. Próximo filme estreando, O Mistério do Gato Chinês, ainda na temática animais, só que com uma pegada diferente. Conta a história de um gato ali durante a dinastia Tang, que começa a atacar altos membros da corte imperial. A partir disso, 2 homens que são muito diferentes, que é um poeta chinês e um monge japonês, se unem suas forças para tentar entender o que existe por trás desse animal místico, assim. E aos poucos eles vão descobrindo segredos da realeza, da nobreza, e o principal deles tem a ver com uma bela concubina que foi amada pelo imperador, mas nunca aceita pelo povo, assim. Então, de certa forma, o gato nessa história ele tem a ver com um crime que jamais foi solucionado ali pela nobreza, né, pelo império. E o gato se manifesta nessa feição animal para tentar botar em pratos limpos essa história que aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Próximo filme, também temática animal, é um filme que tem um cachorro como um protagonista, que chama Meu Amigo Enzo. Qual que é a história desse filme, Michele? Imagina uma alma que nasceu para ser piloto. Ele foi destinado para ser um piloto de corrida e tal, só que essa alma é um cachorro. Ela não é o piloto, ele é o cachorro que foi adotado pelo piloto, só que ele é muito amante da velocidade e tudo, e o piloto pôs o nome de Enzo porque é o nome do fundador da Ferrari, né, o Enzo Ferrari. E o piloto, que já é muito talentoso e famoso, ele vai aprendendo algumas coisas com o Enzo, o animal, para poder desenvolver nas suas corridas, porque o cachorro tem algumas qualidades que são úteis para um piloto, como, por exemplo, estar sempre no presente, né? Por exemplo, esse piloto ele tem a especificidade de dirigir muito bem, de pilotar muito bem na chuva. E o cachorro ama chuva. Então eles ficam aprendendo coisas com o cachorro, assim, e essa coisa da alma aprisionada que queria estar ali pilotando, mas na verdade ele é um cachorro. Aí virou o parceiro, o copiloto. Exatamente, do piloto. ele virou o copiloto. Pelo menos mata um pouco da vontade. E são dos mesmos produtores de Marley e Eu. Então quem já chorou ali, prepara, leva o lenço, porque vai chorar também nesse filme. Esses bichinhos mexem com a gente, né? Demais. Eu sou suspeito para falar de cachorro, bicho no geral. Próximo filme estreando,
rainhas do crime, que tem uma das maiores atrizes dessa geração, que é Elizabeth Moss, que conta uma história muito interessante nesse filme, que é o quê? 3 mulheres de grandes ali mafiosos irlandeses nos Estados Unidos. Acontece que esses 3 mafiosos são presos. E aí elas ficam ali sem ter quem cuidar deles, e o novo chefe da máfia começa a incomodá-las. O que elas vão fazer? Elas vão unir força para se impor contra esse chefe da máfia. E elas não só se impõem, como elas começam a despertar a ira da máfia italiana ali no país. E começa, de tanto que o território delas está crescendo. Então é a história de 3 mulheres, uma das protagonistas é Elizabeth Moss, que fez Mad Men, faz o Conto da Área, né, The Handmaid's Tale. E aí elas ficam tão poderosas assim, que elas extrapolam o poder que os maridos tinham antes da prisão. Então, tem um pouco de... rola uma comédia. Não é meio uma comédia, ela tem... Uma dessas atrizes que está comendo aí agora, eu já vi alguns filmes com ela é muito engraçada. Esse filme tem o que a gente chama de alívios cômicos, mas a história, sim, é basicamente de um drama de mulheres sendo acossadas, assim, por um mafioso, e elas tentando responder a isso de uma maneira objetiva. Tá certo. A gente ainda tem mais filmes. O Jarléu continua aqui com a gente vai para o intervalo rapidinho. Continua aqui, Jarléu. Okay.